Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, hoje a gente queria conversar um pouco com vocês sobre o arcano O Imperador, que é o conselho do tarô para esta semana. Eu trouxe aqui a carta para vocês dar uma olhada. Aqui está o nosso imperador reinando. Ele é regido pelo número 4, que significa perfeição. Inclusive, ele está fazendo um 4 com as pernas, certo? E qual é a proposta desta carta? Bom, esta carta nos propõe revisar o masculino. O masculino nas nossas escolhas pessoais, o masculino na sociedade e o masculino dentro de nós também. A gente tem, se tem uma carta no tarot que fale de masculinidade, ela é o imperador. Assim como tem uma carta que fala do feminino, que é a imperatriz. E é bem interessante esta carta, porque o que Jung fala é que a gente vai a encontrar no tarot arquétipos que são universais. Então, todo mundo, através da história, independentemente do gênero, independentemente de sua família ou do tempo histórico onde tenha nascido, todo mundo pode abrir o tarot e tirar a carta do imperador, porque todo mundo tem que lidar com essa energia. É uma energia universal. Mas ele também fala que a gente introjeta, incorpora dentro de nós uma ideia inconsciente de aquela masculinidade que não tem a ver com o arquétipo universal, que é social, que tem a ver com a sociedade onde a gente nasceu. E como a gente nasceu numa sociedade que é patriarcal, que é machista, geralmente a gente tem incorporado um masculino que não é um masculino sadio. Então, é muitas vezes uma carta que gera nas pessoas um certo... É uma coisa meio inconfortável, porque muitas vezes as figuras que a gente teve por perto que representavam esse masculino não eram sadias. A gente sabe pelas estatísticas no Brasil que a paternidade ausente é quase uma regra, né? Um número muito elevado. E o Sergio Sinai, que é um escritor argentino que pesquisa sobre masculinidade tóxica, ele explica que ainda os pais presentes acabam sendo de fato ausentes, porque o patriarcado ele traz esta ideia de que o homem é o homem que não chora. Todo que é emocional precisa ser reprimido, o corpo precisa virar uma máquina sem emoção, porque tudo que é vulnerável é entendido como um defeito, uma fragilidade que lhe faz menos homem ao homem. Então, a gente, provavelmente vocês têm alguma referência, seja do pai ou um avô, que era este homem inacessível, uma espécie de roca com a que não dava nem para conversar. É um masculino que, como a emoção é inacessível para ele próprio, ele não consegue distinguir suas próprias emoções e por isso muito menos ele consegue ter papos significativos que incluam o emocional com o outro, por exemplo, com o filho. Então, em muitos casos, aquele masculino que a gente incorporou tem a ver com estas figuras onde o emocional é inacessível, onde a violência está presente, onde a autoridade não é autoridade, é autoritária. Ou violência e autoridade estão juntas, né? Então, este é um chamado para a gente repensar a masculinidade, reescrever essa masculinidade e procurar uma masculinidade mais sadia. Eu acho muito sincrônico que a carta tenha saído para esta semana, porque hoje, na Les Amplix, a gente começou a divulgar nosso próximo podcast, que vai ser na quarta-feira, dia 3 de julho. E nesse podcast, do que a gente vai falar? De masculinidade. A gente convidou Cláudio do Pracerele, que tem uma pesquisa grande sobre o tema, justamente para bater um papo, e um papo aberto. Então, vocês estão convidados a participar, venham a conversar com a gente, para a gente entender como é importante o autoconhecimento, para a gente conseguir desconstruir aquela masculinidade tão opressiva e começar a construir uma masculinidade mais sadia. Então achei bem interessante que tenha saído justo hoje essa carta. Ao mesmo tempo, é uma carta que fala dessa masculinidade dentro de nós. Então também é interessante o caminho que o tarot vem nos propondo estas semanas. A primeira carta que a gente tirou foi a Força. A Força é uma carta que vem nos propor a gente entrar em contato com o nosso tesão, tanto tesão sexual como tesão criativo.
É uma carta que fala, esquece de tudo, esquece do que é politicamente correto, esquece do que os teus colegas de trabalho vão pensar, esquece do que teus amigos vão pensar de você. Esquece do boicote que fala na tua cabeça que você não vai fazer aquilo certo, que você não é bom o suficiente. E só entra em um contato que não é mental, é instintivo, com o que te dá tesão, de que você quer escrever, sobre que você quer fotografar, onde está tua vontade real para você fazer algo de fato criativo. Para isso você precisa de vontade, de um contato real com o desejo. Depois veio a Imperatriz, que falou, agora que você sabe qual é seu desejo, vamos a fazer um brainstorming, vamos a bater um papo e ter um monte de ideias criativas, sem nenhum foco, só anota o que vir na cabeça. Essa é a Imperatriz. É uma explosão criativa, que é o que significa o número 3, que rige a Imperatriz. Não tem foco, sino que é um monte de ideias, uma explosão de ideias criativas. Depois veio o julgamento. Agora que você teve um monte de ideias, vamos a julgar qual dessas ideias são viáveis e quais não. Qual dessas ideias tem a ver com tua vontade de verdade ou quais se tergiversaram e viraram o que você acha que os demais estão esperando de você. O julgamento veio para deixar o campo limpo. E agora que está o campo limpo, vem o imperador e fala, beleza, pega aquela ideia que te dá tesão, que você já teve, e vamos a fazer dessa ideia um projeto concreto. O imperador, ele precisa da imperatriz, porque a imperatriz, ela tem um monte de ideias. Sem ela, não tem criatividade, e sem criatividade, não tem nenhum projeto que esteja vivo. Porém, a imperatriz precisa do imperador, porque o imperador, ele só olha para um lugar, ele tem foco. O que ele vai fazer é pegar a criatividade da imperatriz e construir um prédio, construir um castelo sólido, um projeto de vida. Então, esta carta vem nos falar, pega teu projeto e constrói com esse projeto um plano de ação a longo prazo. Se senta e faz uma agenda, faz um plano que fale, eu vou fazer isto deste jeito, eu vou precisar destes recursos para que isto seja viável, eu vou fazer isto com este cronograma, eu vou acordar amanhã neste horário e vou fazer isto de tal a tal horário. É uma carta de praticidade, não é tanto de criatividade, é de estratégia. Ela fala, qual é a tua estratégia para que aquela ideia que você teve, ela vire plano, ela tenha matéria, ela seja material, ela de fato aconteça. Para isso é preciso de um plano estratégico e o imperador vem a montar esse plano com você. Então é uma carta que nos pede trabalho, nos pede organização, nos pede agenda, cronograma, pensar em estratégias políticas. Políticas, quando falo políticas, é pensar em estratégias com o outro para que meu projeto funcione. E é pé no chão, então, beleza, eu tenho recursos que eu preciso, como eu faço para conseguir esses recursos, para eu não me frustrar? Então é uma carta bem interessante para a gente não ficar com as ideias nas nuvens, né? Sobretudo pensando que semana passada tivemos uma lua em peixes, tivemos Neptuno muito presente, agora é o momento de botar as ideias na terra, no chão mesmo, para construir aquele castelo. Agora, o imperador também traz um desafio, que é a rigidez. Ele vai construir um castelo sólido. Essa é a função dele. É uma função fálica, justamente. Agora, qual é a questão? Que o imperador, muitas vezes, nesse objetivo dele tão focado, ele acaba sendo inflexível, acaba sendo muito rígido. Por isso, os imperadores, o rei, sempre tem do lado o bufão da corte. Quem é o bufão da corte? O bufão da corte é um alter ego do imperador que vai a trazer as incomodidades da população e vai através de brincadeiras, vai tirar o sarro do imperador para mostrar de uma maneira politicamente delicada, correta, que coisas a população precisa que o imperador flexibilize e considere. Se o imperador realmente consegue ouvir ao bufão, dar risada de si próprio e não ser tão rígido, ele consegue flexibilizar essa torre. Se ele não flexibiliza a torre e vira muito rígido, vai vir uma rebelião que vai jogar fora aquela torre. Então, uma dica da semana é se organizar, mas também ter flexibilidade para ouvir as críticas que podem vir de fora.
Espero que vocês tenham gostado. Nos escriban con sus dudas y contando cómo es para vocês vivir este emperador esta semana. Muito obrigada.